nós vamos conversar um pouco aqui sobre as características de um projeto de educação pela comunicação. Pode ser que você já tenha lido o material, visto a videoaula anterior, conversado no nosso grupo com outros colegas e pensado: ah, tá, muito legal esse negócio de educação pela comunicação, mas na minha escola ou na minha organização, na instituição que eu trabalho, isso não é possível. Os motivos são os mais variados, mas muitas vezes as pessoas acabam caindo na armadilha de acreditar que, porque não têm acesso a grandes recursos tecnológicos, como, por exemplo, uma câmera de última geração ou um aparelho de notebook, computador muito potente, não seria possível realizar um projeto como esse. Será que isso é verdade? A gente aqui na Cipó é super favorável e deseja muito que todas as escolas e todas as organizações educacionais tenham acesso aos mais avançados recursos tecnológicos. A gente acha, inclusive, que isso é um passo importante quando se pensa em garantia da defesa do direito humano à comunicação. Ao mesmo tempo, a gente sabe que isso não é a condição imprescindível necessária para que um bom projeto educomunicativo seja feito. Muito pelo contrário. Pode ser que alguma organização, alguma escola, alguma instituição tenha acesso a esse tipo de equipamento e, ainda assim, apesar disso, não realize um trabalho educomunicativo. Como isso é possível? Se a forma de usar o equipamento tecnológico, a câmera, o notebook, os recursos para elaborar um cartaz, um mural, um jornal, etc., são meramente instrumentais, ou se a forma de utilizá-los é uma forma que vai efetivamente mudar, interferir, dinamizar o que acontece na relação entre professor e aluno. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Digamos que a instituição em que você trabalha realiza um projeto educativo com várias etapas, com os educandos, com os estudantes, e o final do processo, a culminância desse projeto, será gravada e será transformada em um vídeo. A gente pode pensar à primeira vista que o fato de a culminância ser gravada torna por si só esse projeto um projeto educomunicativo. Só que, se a gente prestar bastante atenção, a mera presença da câmera de vídeo e de alguém gravando aí, por si só, não vai transformar a dinâmica desse projeto. A educação pela comunicação é um processo em que educandos e educadores fazem juntos uma peça de comunicação que tenha uma intencionalidade e que tenha potencial para gerar novos processos de comunicação e de mobilização social. Se a comunicação está presente nesse processo apenas de uma forma pontual, de uma forma instrumental, né, apenas para solucionar um problema ou para solucionar uma questão que o projeto tem, isso por si só não garante o caráter educomunicativo, o caráter transformador que a comunicação tem, não garante que esse potencial seja efetivamente utilizado. É preciso que a presença da tecnologia seja transformadora, seja motivadora e seja criadora, né? Não vale colocar a comunicação lá numa pontinha do projeto, lá no final, como forma de registro, ou como às vezes a gente vê também, como uma mera substituição de uma tecnologia já existente. Isso é muito comum em algumas instituições em que, por exemplo, se substitui o quadro negro, né, ou o quadro branco, aquele quadro com uma caneta ou pincel atômico, por um projetor de slides, né? É uma substituição que insere a tecnologia, né, mas é uma mera substituição, né? Eu poderia estar fazendo aquela mesma coisa que eu estou projetando com slides, eu estaria escrevendo no quadro, né? É uma substituição, né? É uma coisa que vai tornar mais rápida, vai tornar mais simples, né, para o educador, para quem está à frente daquele projeto, mas não agrega ao projeto todo o potencial criador, transformador que a comunicação tem. Então, para a gente pensar um pouco sobre como o projeto é ou não de educação pela comunicação, a gente listou algumas perguntas, né, algumas questões que são reflexivas, que são questionadoras, para que educadores e educandos possam pensar juntos
se aquele projeto é ou não educomunicativo. Talvez o projeto que você tenha desenvolvido não responda sim a todas essas questões, né? E nem é esse o objetivo, não é fazer uma prova em que você tem que dar o cheque ali em todas as questões, não é isso. São questões mesmo para reflexão, né? Para a gente pensar, será que esse projeto que eu estou desenvolvendo, ele aproveita todo o potencial que a comunicação tem e ele faz jus a todos os princípios da educação pela comunicação? As atividades do projeto, propostas pelos professores, favorecem que os estudantes desenvolvam um olhar crítico sobre os meios de comunicação de massa com os quais interagem? Isso tem relação com o potencial que a educação pela comunicação tem de formar leitores mais críticos. A produção da peça de comunicação tem que ter relação com a formação de leitores mais críticos, mais bem informados, mais questionadores da mídia que a gente tem hoje. As atividades do projeto estimulam os estudantes a irem além do papel de receptores da comunicação de massa, estimulando-os a desenvolver suas próprias fala e opinião. Ao longo do processo, a qualidade do produto final vai refletir a qualidade do processo? Ou estamos mais concentrados em fazer uma culminância bonita? Ou ainda, valorizamos o dia a dia e esquecemos a qualidade técnica do produto? A gente falou bastante sobre isso. Não adianta levar um tempão, investir um tempão em produzir um vídeo se lá na frente a gente não vai conseguir exibi-lo porque ele está com o áudio ruim ou com a imagem ruim ou com qualquer questão técnica do tipo. Ao mesmo tempo, também não adianta investir no dia a dia do projeto se esse dia a dia não vai derivar, né, não vai ter como resultado, como consequência, um produto legal, né? As duas coisas, o processo e o produto, precisam ser respeitados. Estudantes e professores serão coautores da atividade? Ou os estudantes estão no projeto para fazer o que os professores querem? Isso tem muita relação também com os princípios da educação pela comunicação que a gente discutiu na semana passada. O projeto, o vídeo, o jornal, o cartaz, ou o programa de rádio, o que quer que essa instituição esteja fazendo, não é uma peça de comunicação dos adultos que os estudantes precisam executar, né? Devam obedecer o que os adultos mandam. Claro que quem está à frente do processo, né, o educador, o professor, ele tem uma responsabilidade diferenciada, porque o papel dele ali é facilitar a aprendizagem. Mas é muito importante, é fundamental que quem está no papel de educando, no lugar de educando, se sinta coautor, se sinta também parte da atividade, se sinta escutado, sinta pertencimento com relação àquele processo. Sem isso, muito do potencial da metodologia, muito do potencial do que a educação pela comunicação pode fazer por essa instituição se perde, né? Porque o estudante vai estar ali para obedecer a ordem simplesmente, então ele não se sente responsável, ele não se sente motivado, não se sente coautor e, consequentemente, não vai estar tão entregue ao processo e ser tão transformado por ele quanto poderia. As diversas habilidades do grupo de estudantes, como escrever, desenhar, entrevistar, filmar, fotografar, narrar, organizar, operar equipamentos e programas de informática, estão sendo valorizadas e aproveitadas? Ou o predomínio é das atividades de escrita? Inclusão e integralidade são dois princípios da educação pela comunicação. E como é que esses princípios podem ser traduzidos na prática? Eles podem ser traduzidos quando a gente valoriza essa variedade de habilidades que os nossos estudantes têm e insere essa variedade de habilidades no processo educomunicativo. Alguns estudantes se sairão melhor com o texto, outros farão os desenhos, outros irão operar os equipamentos, enfim, a gente tem trabalho para todo mundo e certamente a sua turma, a sua instituição tem um grupo de estudantes muito variado e que podem trabalhar e podem participar das diversas etapas do processo. Os professores estão aproveitando o fascínio que a mídia exerce sobre os estudantes como um fator de motivação para a atividade? Ou os meios de comunicação seguem sendo tratados como competidores da educação? A gente falou na aula passada sobre como os meios de comunicação exercem um fascínio sobre os estudantes e como os educadores podem usar isso em proveito próprio, aproximando-os do processo e do projeto em educação pela comunicação
a partir da tecnologia. E aí a gente tem que ter muito cuidado quando conversa com os estudantes num tom de julgamento ou de menosprezo sobre essa cultura da comunicação que eles vivenciam hoje. A gente já conversou que a nossa sociedade contemporânea ela é organizada e mediada pelos meios de comunicação. E sempre que a gente usa expressões como no meu tempo não era assim, ou os jovens de hoje só querem saber de computador, etc., a gente está menosprezando, julgando, diminuindo uma parcela muito importante da experiência de vida dos meninos e meninas. Então, que tal tentar experimentar, ao invés de emitir julgamentos como esse, usar desse mesmo fascínio que eles exercem pela tecnologia em favor próprio? Afetividade, cooperação e criatividade são encaradas como elementos-chave de todo o processo? Às vezes, parece que é muito mais simples para cumprir o conteúdo programático, cumprir todos os objetivos que a gente se colocou no início do ano, passar por cima de questões delicadas de relacionamento entre os estudantes. A gente acha que a gente precisa resolver aquilo logo e que os estudantes lá fora, fora da sala de aula, fora da escola, que deem um jeito em suas questões. Mas a experiência nos mostra que o tempo que a gente investe em criar um cenário acolhedor, um relacionamento que fortaleçam os laços de solidariedade, de afetividade, de cooperação entre os estudantes, o tempo que a gente investe nesse processo é um tempo que a gente vai recuperar mais adiante, porque o processo vai ficar mais fluido, mais fácil e tudo isso vai se refletir no produto final. O estudante está sendo estimulado a atuar como sujeito de sua própria aprendizagem em todas as etapas do projeto didático? Se a gente está fazendo um projeto educomunicativo na escola, claro que, além do objetivo de produzir a peça de comunicação em si, a gente tem outros objetivos de conteúdo e de atitude que estão perpassando ali. A gente quer que o estudante aprenda alguma coisa enquanto ele faz a peça de comunicação. É importante que o estudante saiba disso, que ele não participe, não se entregue completamente à produção de uma peça de comunicação e no final do processo seja pego de surpresa, vamos dizer assim, com uma prova que vai cobrar o conteúdo da disciplina, sendo que aquilo não estava previamente combinado. É importante que ele saiba que outros conteúdos ele precisa aprender, que ele seja estimulado e ajudado a entender como ele vai articular a compreensão desse conteúdo à peça de comunicação e que essas diversas etapas de avaliação sejam combinadas também, para que ela não fique parecendo que foi apresentada uma pegadinha, que não havia sido combinado e que a peça de comunicação foi apenas um subterfúgio, foi uma coisa que deu mais trabalho, um trabalho extra, tanto para professor como para estudante. Essas são as reflexões que a gente sistematizou aqui na Cipó e que a gente propõe que você compartilhe com o seu grupo, tanto de outros educadores quanto de estudantes, caso estejam interessados em fazer um projeto em educação pela comunicação na escola. Agora é a sua vez de ler o conteúdo que está disponibilizado para você na área de estudantes para essa semana e de compartilhar suas opiniões, dúvidas, questões no nosso grupo.